O sol ainda não havia nascido quando Marcos acordou naquela terça-feira de março. Aos 45 anos, ele havia construído uma vida que muitos considerariam bem-sucedida, uma empresa próspera de construção civil em Belo Horizonte, uma casa confortável no bairro Savassi, 2 filhos na universidade. Mas por dentro, sentia-se como um edifício com belas fachadas e estrutura comprometida, bonito por fora, mas ameaçando desabar a qualquer momento. Há anos, Marcos vinha vivendo no piloto automático. Acordava, trabalhava até tarde, voltava para casa exausto, assistia televisão e dormia. Os domingos eram para resolver pendências ou descansar em frente ao computador. A fé cristã que sua avó Dona Carmen havia plantado em seu coração quando criança parecia ter murchado como planta sem água. Quando foi que eu me afastei tanto de Deus? Ele se perguntava enquanto tomava o café sozinho na cozinha. Sua esposa, Helena, já havia saído para trabalhar, e a casa grande ecoava com o silêncio de uma vida que, apesar de cheia de atividades, sentia-se estranhamente vazia. Naquela manhã, algo diferente aconteceu. Enquanto dirigia para o escritório, Marcos sintonizou uma estação de rádio cristã por acaso. O locutor estava lendo João 15:5, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. As palavras o atingiram como um raio. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Marcos estacionou o carro no acostamento e sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Quantos anos havia passado tentando fazer tudo sozinho, confiando apenas em suas próprias forças? Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Marcos decidiu conversar seriamente com Helena sobre o que estava sentindo. Eles se sentaram na varanda, observando as luzes da cidade que piscavam como estrelas terrestres. Helena, ele começou, hesitante, sinto que estou perdido. Tenho tudo o que sempre quis, mas me sinto vazio por dentro. É como se eu tivesse esquecido quem realmente sou. Helena, uma enfermeira dedicada e mulher de fé silenciosa mas profunda, segurou a mão do marido com ternura. Marcos, faz tempo que percebo você assim. Às vezes olho para você e vejo um homem que está presente, mas não está realmente aqui. Eles conversaram até altas horas. Helena compartilhou como havia sentido a mesma secura espiritual alguns anos atrás, quando a rotina do hospital e as pressões da vida quase a fizeram esquecer da presença de Deus em sua vida. A renovação espiritual, ela disse, não é algo que acontece de uma vez. É uma jornada, um processo de reaproximação com o coração de Deus. No domingo seguinte, Marcos decidiu acompanhar Helena à igreja. Fazia quase 2 anos que não pisava em um templo, exceto em casamentos ou funerais. A Igreja Batista Central, onde Helena congregava, estava cheia de famílias, jovens, idosos, um mosaico de vidas que pareciam ter encontrado algo que ele havia perdido. O pastor Henrique, um homem de cerca de 50 anos com aparência simples mas olhar penetrante, pregava sobre o filho pródigo. Muitas vezes, dizia ele, pensamos que o filho pródigo representa apenas os que saíram fisicamente da casa do pai. Mas quantos de nós estamos vivendo na casa do Pai, mas com o coração distante? Quantos estão presentes no corpo, mas ausentes na alma? Marcos sentiu-se completamente exposto. Era exatamente isso, ele estava na casa do Pai em termos externos, mas seu coração havia se afastado. Após o culto, ele procurou o pastor. Pastor Henrique, preciso conversar com o Senhor. Sinto que minha vida espiritual está morta, mas não sei por onde começar para reavivá-la. O pastor sorriu com compreensão. Marcos, o fato de você reconhecer isso já é o primeiro passo da renovação. Muitas pessoas vivem a vida inteira sem perceber que estão espiritualmente adormecidas. Nos dias que se seguiram, pastor Henrique se tornou um mentor espiritual para Marcos. Em seu gabinete simples, mas acolhedor, eles traçaram o que o pastor chamava de cartografia da renovação espiritual. Veja, Marcos, explicou o pastor, abrindo uma Bíblia desgastada pelo uso, a renovação espiritual não é um evento, é um processo. É como reformar uma casa antiga, você não derruba tudo de uma vez, mas vai renovando ambiente por ambiente, estrutura por estrutura. Ele mostrou vários versículos que falavam sobre renovação, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
2 Coríntios 5:17, e não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. A renovação espiritual tem várias dimensões, continuou Pastor Henrique. Há a renovação da mente, como pensamos sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre a vida. Há a renovação do coração, nossos afetos, nossos desejos, aquilo que realmente amamos. E há a renovação das práticas, como vivemos concretamente nossa fé no dia a dia. Marcos embarcou nessa jornada com a determinação de quem havia encontrado um tesouro perdido. Começou acordando 30 minutos mais cedo para ler a Bíblia e orar. No início, foi difícil. Sua mente, acostumada ao ritmo frenético dos negócios, resistia ao silêncio contemplativo. Senhor, ele orava, não sei nem como começar a conversar contigo novamente. Faz tanto tempo que nossa conversa se resumia a pedidos desesperados nos momentos de crise. Ensina-me a orar, ensina-me a te conhecer de novo. As primeiras semanas foram como atravessar um deserto. Havia dias em que a leitura bíblica parecia sem sentido, a oração soava vazia, e Marcos se questionava se não estava apenas se forçando a uma religiosidade artificial. Mas Helena e Pastor Henrique o encorajaram a persistir. O deserto, explicou o pastor, é parte necessária da jornada de renovação. Foi no deserto que Deus preparou Moisés, que Jesus foi tentado e venceu, que Paulo teve suas visões. O deserto nos esvazia de nossas próprias forças para que possamos ser preenchidos com a força de Deus. No segundo mês de sua jornada, algo começou a mudar. Marcos percebeu que estava vendo suas circunstâncias de forma diferente. Um grande contrato que havia perdido para um concorrente, em vez de gerar revolta e amargura como antes, o levou a refletir: Senhor, se esta porta se fechou, é porque o Senhor tem algo melhor preparado. Essa mudança de perspectiva não passou despercebida em casa. Sua filha Júlia, estudante de psicologia, comentou durante um almoço de domingo: Pai, você está diferente. Mais calmo, mais presente. Antes, mesmo quando estava conosco, sua cabeça parecia estar sempre no escritório. Marcos sorriu, lembrando-se das palavras do Salmo 23 que havia memorizado: Ele restaura a minha alma. Era exatamente isso que estava experimentando, uma restauração profunda e gradual de sua alma. Pastor Henrique sugeriu que Marcos participasse de um grupo de estudos bíblicos que se reunia nas quartas-feiras à noite. A renovação espiritual, ele explicou, não é uma jornada solitária. Precisamos da comunhão com outros que também buscam crescer espiritualmente. O grupo era formado por pessoas de diferentes idades e backgrounds. Havia Dona Lúcia, uma viúva de 70 anos que irradiava alegria apesar das perdas; Carlos, um jovem advogado lutando contra vícios; Ana Paula, uma professora divorciada criando 2 filhos sozinha; e Roberto, um médico que, como Marcos, havia se afastado da fé ao longo dos anos. Nas primeiras reuniões, Marcos se sentia deslocado. Os outros pareciam conhecer a Bíblia melhor, orar com mais fluidez, ter experiências espirituais mais profundas. Mas gradualmente, ele compreendeu que cada um estava em um ponto diferente da jornada. Irmão Marcos, disse Dona Lúcia certa noite, o Senhor não se impressiona com nossa eloquência ou conhecimento. Ele se alegra com um coração sincero que o busca. Sua simplicidade e honestidade são preciosas aos olhos de Deus. No 4º mês de sua jornada, Marcos enfrentou um teste significativo. Um cliente importante o procurou com uma proposta que, embora legal, envolvia algumas práticas questionáveis em termos éticos. Antes, ele provavelmente aceitaria sem hesitar, pensando apenas no lucro. Mas agora, algo em seu coração o incomodava. Aquela noite, ele levou a situação a Deus em oração. Senhor, preciso da sua sabedoria. Mostra-me o caminho que devo seguir, mesmo que signifique prejuízo financeiro. No dia seguinte, ele recusou a proposta. Foi uma decisão difícil, mas trouxe uma paz interior que ele não experimentava há anos. Helena o abraçou quando ele contou sobre sua decisão. Estou orgulhosa de você, ela disse. Este é o homem íntegro que eu me casei. Com o coração sendo renovado, Marcos sentiu um desejo crescente de expressar sua fé de maneiras práticas. Começou a participar de um ministério da igreja que visitava idosos em asilos. Aos sábados, em vez de dormir até tarde ou trabalhar,
ele ia com um grupo de irmãos levar alegria e a palavra de Deus para pessoas esquecidas pela sociedade. Foi durante uma dessas visitas que Marcos conheceu seu Benedito, um senhor de 85 anos internado há 5 anos em um asilo da periferia. Benedito havia sido pastor durante 50 anos, mas agora estava quase cego e com Alzheimer inicial. Meu filho, disse Benedito, segurando a mão de Marcos com força surpreendente, vejo em seus olhos o brilho de quem está redescobrindo Deus. Continue nessa jornada. A renovação espiritual é como uma fonte que nunca para de jorrar água fresca. Essas palavras tocaram profundamente o coração de Marcos. Ele começou a visitar Benedito regularmente, não apenas como ministério, mas como discipulado. O velho pastor, apesar da condição de saúde, ainda tinha pérolas de sabedoria e espiritualismo no 6º mês de sua jornada de renovação. Marcos enfrentou a maior crise de sua vida empresarial. Um grande projeto de construção apresentou problemas estruturais sérios, e ele foi processado por negligência. A situação ameaçava não apenas suas finanças, mas sua reputação construída ao longo de décadas. A primeira reação foi de pânico e desespero. Durante uma noite insone, ele caminhou pela casa como um animal enjaulado, lutando contra pensamentos de desespero e revolta contra Deus. Por que agora, Senhor? Justo quando estou tentando viver uma vida mais próxima de ti? Mas então, ele se lembrou das palavras de Jó que havia lido recentemente: o Senhor deu, e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Não era fácil aceitar, mas algo em seu espírito renovado o levou a se ajoelhar e entregar toda a situação nas mãos de Deus. Senhor, ele orou, não entendo por que isso está acontecendo, mas confio que o Senhor tem um propósito. Se eu perder tudo, que eu não perca a fé. Se esta é uma prova, que eu saia dela mais parecido contigo. Nos meses que se seguiram, enquanto o processo judicial se desenrolava, Marcos experimentou a fidelidade de Deus de maneiras surpreendentes. A comunidade da igreja se mobilizou para apoiá-lo em oração e, quando necessário, financeiramente. Contratos menores, mas honestos, apareceram para manter sua empresa funcionando. Mais importante que o suporte material foi o suporte espiritualismo. Marcos descobriu que as disciplinas espirituais que havia desenvolvido, oração, leitura bíblica, jejum, comunhão, não eram apenas para os bons momentos, mas especialmente para as tempestades da vida. Durante esse período difícil, ele escreveu em seu diário espiritual: Senhor, obrigado por esta provação. Ela está me mostrando que minha fé não era apenas emocional ou circunstancial, mas realmente está enraizada em ti. Estou descobrindo que posso confiar em ti mesmo quando não entendo teus caminhos. Após quase um ano de jornada, Marcos não era mais o mesmo homem. A renovação espiritual havia transformado não apenas sua relação com Deus, mas todas as outras áreas de sua vida. Sua empresa, embora menor após a crise, era agora conduzida com princípios éticos claros. Seu casamento havia se fortalecido como nunca antes. Sua relação com os filhos era mais profunda e genuína. Pastor Henrique o convidou para compartilhar seu testemunho durante um culto de domingo. Irmãos, disse Marcos, de pé no púlpito onde meses antes se sentia deslocado, vim aqui testemunhar que Deus ainda faz milagres. O maior milagre não foi a resolução dos meus problemas jurídicos ou financeiros, mas a renovação completa do meu coração e da minha mente. Ele fez uma pausa, olhando para Helena na primeira fileira, para os amigos do grupo de estudos, para Dona Lúcia que sorria encorajadoramente. A jornada da renovação espiritual não é fácil. Há desertos para atravessar, provas para enfrentar, velhos hábitos para abandonar. Mas posso testemunhar que vale cada passo, cada lágrima, cada momento de luta. Porque no final, você não apenas encontra a Deus novamente, você descobre quem realmente foi criado para ser. 2 anos depois daquela manhã transformadora no carro, Marcos havia se tornado um líder na igreja, mentoreando outros homens que passavam pela mesma crise espiritual que ele havia enfrentado. Sua casa se tornou um ponto de encontro para estudos bíblicos e discipulado. Certa manhã de sábado, enquanto preparava o estudo para um grupo de novos convertidos, ele refletiu sobre sua jornada. A renovação espiritual não havia sido um evento pontual, mas um processo contínuo. Cada dia trazia novas oportunidades de crescimento, novos aspectos do caráter de Cristo para serem desenvolvidos em sua vida.
Seu Benedito, que havia se tornado como um pai espiritual, mesmo com suas limitações, sempre dizia: meu filho, a renovação em Cristo é como o nascer do sol, acontece todos os dias, e cada dia traz uma nova glória. Hoje, quando Marcos olha para trás, vê claramente a mão de Deus conduzindo cada passo de sua jornada. A crise empresarial que quase o destruiu se tornou uma oportunidade para reconstruir sua empresa sobre fundamentos mais sólidos. Os momentos de deserto espiritual se revelaram como períodos de preparação para uma intimidade maior com Deus. Sua filha Júlia, inspirada pela transformação do pai, decidiu especializar-nos em terapia cristã. Seu filho Pedro, que estudava engenharia, começou a ver sua futura profissão como uma forma de servir a Deus e ao próximo, não apenas de ganhar dinheiro. A renovação espiritual, Marcos costuma dizer para os homens que mentoreia, é contagiosa. Quando Deus renova uma vida, Ele usa essa vida para tocar outras vidas. É assim que o reino de Deus se expande, uma renovação por vez, um coração transformado por vez. Em sua última entrada no Diário Espiritual, Marcos escreveu: Senhor, obrigado por não ter desistido de mim quando eu estava espiritualmente morto. Obrigado por ter usado minha esposa, meu pastor, minha comunidade de fé para me chamar de volta à vida. Obrigado por ter transformado minha crise em oportunidade de crescimento. Que esta história possa encorajar outros que estão onde eu estava, vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Que eles saibam que nunca é tarde demais para começar a jornada de renovação. Que eles experimentem a alegria de redescobrir quem são em Ti. E então, ele fechou o diário e foi se preparar para mais um dia de viver a realidade da renovação espiritual em Cristo, não como um evento passado, mas como uma jornada contínua de descoberta, crescimento e transformação. A jornada da renovação espiritual em Cristo está disponível para todos os que têm coragem de dar o primeiro passo. Que esta história seja o início da sua própria jornada de renovação.